Glória a Deus. Quietinho hoje. Comeram muito chocolate ontem. Comeram muito hoje. Uma loura fez um banquete lá, comeu bastante. Aleluia. Eu não vou me demorar muito nessa mensagem hoje, mas eu quero dizer para você que o Espírito está preparado, mas muitas vezes a carne é fraca, né? Nós ainda vivemos em um corpo terreno, nós ainda vivemos em um corpo que é pó, é terra. E toda a nossa estrutura do nosso corpo, ela precisa de alimentos. Quando o corpo não se alimenta, ele vai enfraquecendo, vai perdendo o seu vigor, né? O corpo precisa de vitamina, né? Se não tiver vitamina, a pele resseca. Se não tiver vitamina, a pele ela começa a se desmanchar. Sabia disso? Que a cada alimento que nós ingerimos, ele tem várias substâncias que ajudam essa pele aqui, ó, a permanecer flexível. Quando nós levamos uma queimadura, o local da queimadura, ela forma aquela bolha, e através daquela bolha, ela sai o líquido, e saindo daquele líquido, saem todas as fibras da pele. O que acontece? Ele resseca e aquele local ali fica uma ferida, né? Perdeu o seu vigor. No mundo espiritual, amados irmãos, é dessa maneira. O alimento para o crente é a oração. A vitamina para o crente é a consagração. Então, nesta noite nós vamos aprender que tipo de crente que nós somos. Eu encontrei um crente pedra. E Jesus falou para este homem, falou assim, olha, no capítulo 16 de Mateus, ele fala com os discípulos, porque ele já tinha passado pela Galileia, já tinha passado por vários lugares, e aonde Jesus passava, eles arrastavam a multidão. Quando Jesus estava falando, ninguém se atrevia a nem se levantar do seu lugar, se estivesse sentado, ou sair do seu lugar se estivesse em pé, porque a multidão era muito grande. Jesus, ele ensinava os seus discípulos, por quê? Ele sabia que a missão dele era de um tempo determinado. A missão de Jesus começou aos seus 30 anos. O seu ministério começou aos seus 30 anos. Quando Jesus ele fala para os discípulos, quem vós dizeis que eu sou? Os discípulos, uns falaram, Elias. Sim, porque Elias ele não morreu. Nós vamos falar também de Elias, que foi o profeta do fogo, o pente de fogo. E outros falaram assim, não, é João Batista. Ele se vira pelos discípulos e fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Só que um daqueles discípulos, chamado Pedro, assim, olha, mestre, eu sei que tu és o Messias, o Filho de Deus. Às vezes, quando nós sabemos das coisas e não falamos,
uma pedra. Pedra não fala. Sim ou não? Sim. Pedra não fala. Só que a pedra falou. Porque Pedro, todos tinham medo de Pedro. Se você for ler a vida de Pedro, desde o dia que ele encontrou Jesus, ele estava irado. Ele estava... E todos que estavam com ele, não falavam nada, ele só via falar de Pedro. Uma pessoa que falava o que vinha na boca, né? Ele não tinha medo de nada. Era pedreiro mesmo. Quando a gente encontra uma pessoa que não tem medo de nada, esse rapaz aqui é pedra mesmo. Não mexe com ele não, porque é pedra. É pedreiro. Você vai pegar pedreiro pela frente. É assim? Não, de ditado de mundo. Se tu mexer com ele, você vai mexer com pedra. É pedreiro. Então Pedro, ele declara: tu és o Messias, filho de Deus. Jesus olha para ele e fala assim: olha Pedro, não foi o sangue nem a carne que revelaste, mas o Espírito de Deus que te revelou. Olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Amados, você como pedra de esquina, você como pedra angular. A pedra de esquina, meus irmãos, quem é pedreiro sabe que quando você estica uma linha, você coloca em um ponto determinado e toda aquela parede ela vai subir alinhada com aquela pedra que está lá naquela posição, lá naquela pedra de esquina. Então nesta noite, meus irmãos, você como pedra nas mãos de Deus, alguém está olhando para você e ele vai crescer através da tua oração, ele vai crescer através da tua vida. Sabe por quê? Porque todos estão olhando para a tua vida. Se você deixar vacilar o teu pé, esta igreja ela não pode se reerguer. Sabe por quê? Porque se reerguer uma parede torta é porque a pedra estava torta. Então, aqui nós encontramos a pedra. Você é pedra? Quem é pedra? Eu sou pedra. Glória a Deus, aleluia. Eu sou grande pedra. Eu sou aquela pedra de esquina que fica lá, e aquela parede que vai ser construída, que é a igreja, todos vão se espelhar no pastor. Aleluia. Todos vão se espelhar em você. Por quê? Você é uma pedra. Não é pedra de tropeço. É pedra de esquina, é pedra angular. É pedra onde você vai, aleluia, se colocar no prumo, para que todos que olharem para você não vejam uma pessoa qualquer, mas vejam um servo de Deus que vai levando a palavra onde passar. Aleluia, Deus. A nossa irmã da idade de Mairique, né? Quem olhar para ela vai ver que é uma serva de Deus, porque ela é pedra também. E se ela for lá para outro país e ela continua na posição, alguém vai olhar para ela e vai dizer: é pedra. É pedra de esquina. É pedra para que os edificadores vão ter que olhar e vão se espelhar nela. Aqui nós temos também o crente fumaça. Esse crente fumaça, ele crê tanto, mas não faz nada. Oh, glória. Meu Deus. Certa feita, um homem de uma posição muito privilegiada. Ele era um dos principais dos sacerdotes. Quando Jesus foi julgado na corte ali de Caifás, ele estava lá tentando fazer alguma coisa para Jesus. Não teve Nicodemos. Fumaça. Está lá em João, capítulo 3. Certa feita ele vai até Jesus e ele fala: mestre, eu sei que tu és o enviado de Deus, porque as coisas que tu fala não são de pessoas naturais, não são de pessoas que vivem só nesse mundo,
tu sabe dessas coisas, por que me perguntas? Aí ele pergunta: o que é necessário para que eu entre no reino de Deus?